Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Antes de começar a pregação estritamente aqui, queria pedir perdão aos irmãos. Estava ali, enquanto estava tocando louvor, estava no telefone, no computador ali. Eu fui acionado pelos meus superiores no trabalho, né? Eu tive que resolver um problema ali, meio que de última hora ali, mas está tudo certo, tudo tranquilo, tudo resolvido. Já dizia alguém, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, estava aqui, me ligaram, precisei agir. Então, peço perdão aos irmãos, de repente pode ter soado desrespeitoso, alguma coisa, mas foi só porque realmente apareceu a situação e eu tive que resolver ali o mais rápido possível. Então, está tudo certo. Obrigado, cara. Então, vamos à nossa mensagem de hoje. O nosso texto de hoje, ele é comprido, ele é bem grande, mas ele tem um motivo para isso. Tem toda uma explicação por trás. A gente vai ler Mateus, capítulo 13, e nós vamos do versículo 1 até o 23, porque a gente vai ler o bloco inteiro, a mensagem completa daquilo que Jesus está querendo dizer com essa parábola, né? Então, estou aqui com problemas técnicos aqui, para variar, né? Os irmãos sabem que eu tenho um problema sério com esses computadores, mas a gente vai ler o texto e aí a gente já resolve. Mateus 13, do 1 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. Por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Assim, nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque vocês veem, e bem-aventurados os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado ao coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e a produz 100, 60 e a 30 por um. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos guie para que possamos entender o que essa passagem tem a nos dizer, que nós possamos captá-la em sua essência, naquilo que ela realmente quer nos mostrar, e que nós tiramos da nossa cabeça as nossas interpretações, as nossas percepções, que nós estejamos abertos a entender o que realmente o Senhor tem a nos dizer com essa palavra, e que ela seja um guia para a nossa vida, de forma prática. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.
Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui, logo no... Esse versículo... Calma aí. Bom, esse capítulo 13, ele começa uma série de exposições de Jesus de forma parabólica. A gente escutou muito, a gente conhece várias parábolas de Jesus. E essas parábolas, elas refletem, de certa forma, a maneira como Jesus Cristo se comunicava com as pessoas. Mostrava como Jesus Cristo, muitas vezes, ilustrava histórias, ou até mesmo lições que ele queria transmitir para aquelas pessoas, de maneira que elas entendessem de forma mais simples. E isso fala muito a respeito de quem é Jesus, né? Muitas vezes, na nossa vida diária, né, nós não temos muita preocupação em fazer com que as pessoas nos entendam. Muitas vezes a gente só quer falar, e a pessoa que se esforce para entender aquilo que a gente está dizendo. A nossa comunicação, muitas vezes, ela é falha, porque nós não nos preocupamos se os nossos ouvintes estão entendendo aquilo que estamos falando. A gente vive no mundo atual, né? Todos têm uma opinião a respeito de um assunto. Todo mundo tem um pouquinho de médico, um pouquinho de advogado, um pouquinho de engenheiro. Todo mundo sabe tudo sobre todas as coisas. E de alguma forma, todos gostam de expor as suas opiniões, falar o que pensam, e não se preocupam em fazer com que o outro entenda aquilo que está sendo dito. Isso, Jesus Cristo, com essas parábolas, né, com o seu jeito de se comunicar, nos mostra que, assim como ele, devemos ter essa preocupação de fazer com que os outros entendam o que nós estamos falando. E esse trecho, né, o capítulo 13 de Mateus, é dedicado para Jesus falar de, como eu já disse, né, de inúmeras parábolas. Então essa é a parábola do semeador, né, que a gente vai entender que ela não é bem sobre o semeador, ela é mais sobre o solo. Ela fala mais sobre o solo do que sobre o semeador. Mas, por exemplo, nessa parábola, nesse capítulo 13, né, não vai ser falado hoje, vai ser falado posteriormente, mas nós temos, por exemplo, a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento. Todas essas parábolas, no fim das contas, elas estão falando sobre o reino, mas dando inúmeros exemplos para que o povo entenda, para que na comunicação deles isso fique cada vez mais claro. Então, no versículo 1, coloca aí Mateus 13, 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Os irmãos lembram que a gente comentou na semana passada, onde houve a confrontação a respeito da natureza de Jesus, houve uma série de discursos de Jesus reafirmando a sua divindade, e parece que nesse mesmo dia, como o texto está dizendo, né, Jesus saiu de casa e se assentou. Mateus colocou esses dois textos juntos, justamente para mostrar que esses mesmos discursos parabólicos aconteceram no mesmo dia. Aparentemente, as mesmas pessoas ali que estavam ouvindo. Então, durante o ministério que Jesus escolheu, ele optou por ser sempre um mestre que ensinava para as pessoas tanto a ouvir o que ele estava dizendo, mas a replicar aquilo que ele ensinava. Jesus não estava preocupado apenas em transmitir o seu conhecimento, mas havia uma preocupação genuína em que os seus ouvintes, entendendo aquilo que era ensinado, passassem adiante. Era esse o objetivo primordial de Cristo. E as parábolas, elas eram uma ferramenta para que isso acontecesse. Era uma forma das pessoas gravarem de forma mais simples uma mensagem complexa e assim pudessem transmiti-la, mesmo que de outras formas, mas transmitindo uma verdade que Jesus Cristo as ensinou. E isso é mostrado aqui também no versículo 2, quando a gente vê aqui, grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e assentou-se. Toda a multidão estava em pé na praia. Coloca no versículo 3, por favor. De muitas coisas lhe falou por parábolas. Lhes falou por parábolas. Então, falando um pouco mais a respeito desse gênero, né, desse estilo de parábolas, né? A palavra parábola, ela é derivada de uma outra palavrinha que vem do hebraico, que é machal, que significa sabedoria, pode significar provérbio, alegoria, fábula. Ela era muito utilizada no contexto do Antigo Testamento. Tem até uns textos aqui de exemplo. Vou pedir para o meu coleguinha aqui do slide, sempre rápido, que nem um cowboy do faroeste. 1 Samuel 10, 12. 1 Samuel 10, 12. Por exemplo, né? É uma das ocorrências dessa palavrinha chamada machal. Então o homem do lugar perguntou: e quem é o pai dos outros? Por isso surgiu esse provérbio, essa sabedoria, essa machal. Está também Saul entre os profetas. Um outro exemplo, Salmo 49, 4. Hoje vai ser bem passeio também. O rapaz ali vai
O dedinho dele vai ficar musculoso assim. Salmo 49, 4. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Aí o tradutor já colocou como parábola mesmo. Decifrarei o enigma ao som da harpa. O último exemplo, Ezequiel 12, 2. Ezequiel 12, 2. E ó, Ezequiel sempre é. Salmo a gente acha fácil, Samuel, mas profeta sempre é. Boa. Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que os teus olhos, que tem os olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Nesse caso, nós temos um exemplo de uma machal, um texto de sabedoria, um exemplo prático de uma pessoa fazendo um uso desse texto. Então, era uma literatura comum. As parábolas, né, as machals, os provérbios, era uma coisa que as pessoas ali estavam acostumadas a ouvir. Então Jesus, dentro de sua sabedoria divina, sabia que no momento em que ele utilizasse esse tipo de linguagem, os seus ouvintes conseguiriam entender o que ele estava querendo dizer. Alguns não entenderam. A gente vai ver que talvez a grande maioria não entendeu. Mas Jesus ainda assim falou de uma forma que fosse completamente fácil para eles compreender. Então, de volta ali para Mateus 12, 13, nós temos 12, 13. Nós temos aí Jesus dizendo que começou a falar com eles por meio de parábolas. É assim que Jesus fazia. Essa parábola, especificamente, né? Não, é 13, 13. Tô mal também, desculpa aí, Karina. Hoje ele tá bom, eu que tô mal. Então ali Jesus falou com eles por parábolas e dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Uma parábola a respeito de sementes, né, plantação, era muito comum também nessa época, visto que estamos falando aqui de um período onde o Império Romano era o grande império da época, eram os grandes manda-chuvas, né? E o público-alvo de Jesus, a maioria das pessoas para quem Jesus falava, estavam numa condição social abaixo da média. Eram pessoas camponesas que viviam ali do que plantavam, se alimentavam daquilo que plantavam e colhiam. Então Jesus utilizar essa linguagem de semeador que saiu a semear, obviamente chamaria muita atenção de quem estivesse ouvindo. Jesus usaria um exemplo da própria vivência deles para lhes ensinar uma grande lição a respeito do reino dos céus. E do versículo 4 até o versículo 7, a gente tem a parábola em si. E por que eu li do 1 até o 23? Porque se a gente olhar esse texto como um todo, a gente percebe que se eu lesse só até o versículo 9, eu só ia ler a parábola e pronto. Aí eu ia interpretar a parábola com base nos versículos 18 e 23. Mas aí quando eu chegasse na hora do pastor Vinícius pregar, eu já ia ter dado a explicação. Então a gente dividiu, eu preferi fazer esse negócio mais comprido, porque a gente vê a parábola, e aí do versículo 10 até o 17 tem Jesus explicando por que ele falava em parábolas, e aí do 18 ao 23 é Jesus dando a interpretação da parábola. Então não é muito melhor a gente já pegar o texto completo, que a gente já vê o que o próprio Jesus diz a respeito daquilo que ele mesmo diz. Então, resumindo a parábola aqui, versículo 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, comeram. Fácil. Ele estava andando, caiu, e as árvores comeram uma parte daquilo que caiu. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Então, nesse versículo 5, a gente já tem um ponto de atenção. Uma leitura mal intencionada já pode fazer a gente pensar, então isso aí é bom, porque ele caiu num solo rochoso, difícil, a terra era seca e pouca, e logo nasceu, é bom, essa semente é boa, mas vamos ver o que vai dizer. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Olha como Jesus está falando de coisas que para eles são simples de se entender. Uma coisa interessante aqui, né? É um solo pouco profundo aqui, né? Vamos lá. Versículo 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Deixa no 7 mesmo. Então, uma coisa interessante a respeito do lugar onde eles estão falando aqui, né? Estamos falando da Palestina, né? O lugar onde eles moravam. O solo da Palestina, ele era formado por pedras e rochas assim, né? Em cima da areia. Então,
se o semeador ele não tivesse arado a terra antes de plantar, ele só ia descobrir depois que ele tinha desperdiçado as sementes. Então era importante arar antes. Nesse caso, Jesus está contando a parábola de uma pessoa que está jogando as sementes e na expectativa de que o solo vá produzir alguma coisa. E aí, nós temos os versículos 8 e 9, onde ele cita o bom exemplo. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Volta ali no 8, por favor. Obrigado. Então, esse único versículo é dedicado a dizer a respeito do solo que é bom. O solo em que a terra caiu e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. E para surpreender os irmãos, eu fiquei surpreendido quando li a respeito disso. Mas uma colheita que dá 100, 60 e 30 por um, para a época não era uma grande colheita, mas mesmo assim era alguma coisa. Jesus aqui, já estou dando um pouco do que vai ser dito depois, mas Jesus aqui está dizendo que, de certa forma, você ser frutífero, mesmo que seja 100, 60, 30, ainda é melhor do que você não ser frutífero de forma alguma. Mesmo que não seja uma colheita maravilhosa, mas ser frutífero é uma coisa que Jesus espera dos seus discípulos. A gente vai ver depois o que ele quer dizer com esse significado da palavra frutífero. Então, essa é a primeira parte da parábola. Jesus está sentado, começou a falar às multidões, ele explica que vai começar a falar com eles a respeito das parábolas, e ele conta uma história. Tinha uma plantação, um homem jogou ali sementinhas, uma ele achou que estava fácil ali, cresceu rápido, ficou feliz, mas quando ele viu, o sol bateu e secou. Já outra caiu e teve fruto, 60, 100, 30. Então percebam que a gente escuta essa parábola como a parábola do semeador, mas na verdade ela é uma parábola dos solos, porque percebem que o grande foco aqui é o solo. O semeador ele sai semeando realmente, mas a ênfase dada aqui é o solo. Tem o solo que é bom, que é aparentemente o solo que é bom, e o solo que é ruim, mas tem aparência de bom. Então, essa é a primeira parte da dessa mensagem, né? A primeira parte do que a gente tem para falar aqui. A segunda parte é do versículo 10 até o 17, onde Jesus Cristo explica para os seus discípulos o porquê que ele está dizendo em parábolas. Então, o versículo 10 já mostra aí, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Então, era muito comum nessa época, e até hoje pode-se dizer que também é comum, os discípulos, os aprendizes, os alunos, eles tinham por hábito perguntar para os seus mestres aquilo que eles estavam querendo dizer. Muitas vezes, chamando no particular, justamente para não fazer com que o mestre fosse, de alguma forma, diminuído ali em público, né? Ser questionado por seus próprios seguidores ali, né? Mas está dizendo isso. E eles faziam essas perguntas até de fato entenderem aquilo que o seu mestre estava dizendo a eles. Então os discípulos aqui queriam conversar com Jesus, entendendo o que ele queria dizer, por que ele estava falando agora dessa forma, sendo que nas mensagens anteriores ele sempre falava de maneira direta e reta. Por que agora ele está usando esse recurso de parábolas para explicar as verdades do reino? E a gente vê aqui no versículo 11 também. Ao que Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. 12. Pois o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o 13. Por isso fala com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Então, o propósito das parábolas, na sua razão principal, que Jesus está querendo dizer aqui, era explicar o ensinamento de um mestre por meio de imagens, né? A maioria das parábolas judaicas antigas, elas tinham muitas conexões com a história real, para fazer com que os ouvintes entendessem aquilo que eles estavam dizendo. Isso acontece muito. Jesus Cristo, quando conta essa parábola, por exemplo, ele está traçando um ponto de conexão com as pessoas que ele está conversando. Nós temos também a parábola do filho pródigo, por exemplo, a história do filho pródigo, por exemplo. É uma história que, para aqueles que escutam, é muito comum. Um homem com muitas riquezas tem seu filho, aquilo ali era natural na cultura da época. Então, temos também um recurso de Jesus usando a própria história como um pano de fundo para contar
uma verdade a respeito de si mesmo e a respeito do seu reino. Então, esse também é um grande propósito do motivo de Jesus Cristo falar em parábolas. E os versículos 14 e 15 tem uma questão interessante. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão; vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, não vou ler o texto de Isaías, porque é exatamente isso que está dizendo, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas Jesus Cristo está dizendo que a mesma profecia que foi feita em Isaías agora se cumpre nos tempos de sua vida, mostrando que o povo, mesmo estando ali presenciando os milagres de Cristo, o povo mesmo vendo quem Jesus Cristo é, ouvindo suas mensagens, presenciando os seus ensinamentos, ainda assim parece que eles estão com os ouvidos tapados e os olhos fechados. Eles não conseguem entender a importância do momento em que eles estão vivendo. Isso também é importante para nós pensarmos, né? Porque para nós hoje, nós vemos essa situação e a gente acha um absurdo. Poxa, mas como é que eles lá naquele momento viram tantas coisas e não entenderam que aquele era Jesus? Poxa, se a gente visse alguma coisa nesse sentido hoje, talvez, né? Será que, nossa, eles eram... O que eles tinham na cabeça? Como é que eles não conseguiam enxergar? Mas fazia parte disso, a profecia precisava se cumprir. Jesus Cristo não seria ouvido por todos. Jesus Cristo não seria compreendido por todos. Isso tinha uma razão de acontecer. E nos versos 16 e 17, isso fica ainda mais evidente. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem. E bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Versículo 16, Jesus se refere aos seus discípulos. Seus discípulos são os bem-aventurados. E no 17, tá bem. Pois é verdade, lhes digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então, Jesus, tendo consciência da importância histórica daquilo que ele está fazendo, daquilo que está sendo pregado por ele, ensinado e demonstrado com seus milagres, está dizendo: gente, eu acabei de citar Isaías. Isaías com certeza seria um profeta que gostaria de ver tudo isso que vocês estão vendo, mas ele não pode. E vocês estando aqui, vendo tudo isso, para vocês isso não é nada. Vários outros profetas, a gente tem na Bíblia o livro dos 12 aqui, né? Tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12, fora Elias, Eliseu, Natã, profetas que não têm livros escritos. Todos os profetas que falaram a respeito do Messias, e muitos outros justos, né, como diz aí, que passaram pela terra antes de Cristo, ansiavam para ver esse momento, para presenciar a inauguração do reino. E esses dessa época aqui, que estão vendo isso para eles não produz coisa alguma. Isso tem a ver com a parábola que a gente leu antes, os solos. Tem um solo que é fértil, que produz os frutos rápido, e tem outro que não tem raízes, aparentemente é muito vivo, mas quando bate o sol a gente percebe que ele não tem raízes profundas e ele fica seco. Então essa é a razão pela qual Jesus fala em parábolas. Fala em parábolas para que as pessoas entendam o que ele quer dizer. Isso também tem um pouco a ver com o momento do ministério de Jesus aqui. Jesus Cristo já tinha utilizado parábolas anteriormente no seu ministério. Ele não começa a usar somente agora. Não é só agora que Jesus utiliza as parábolas. Mas agora fica mais, o uso fica mais comum, justamente porque a perseguição a Jesus a partir desse momento vai começar a ficar mais intensa, e os seus discursos agora são mais de forma de parábola mesmo, para que as pessoas consigam entender as verdades, só que de forma um pouco mais, sem que ele diga diretamente. Ele está dizendo de uma maneira que eles vão entender o sentido, como se fossem as historinhas que nós contamos das crianças, né? Por exemplo, a historinha do menininho, o menininho que mentia muito, aquele menininho, o pastorzinho que mentia. É uma parábola, você está contando a história de um menininho que sempre mentia, que tinha um lobo chegando para pegar as ovelhinhas. Sempre ele fazia isso, era sempre mentira. No dia que veio o lobo de verdade, ninguém acreditou. Essa história aconteceu? Era verdade? O menininho morava em Jerusalém? O menininho era judeu? O menininho era... esse não é o foco. O foco é o que está sendo ensinado. Mas de tanto você mentir, vai chegar uma hora que você falando a verdade, ninguém vai acreditar em você. Então as parábolas têm esse sentido. Mas
o filho pródigo era alguém real, mas ele morava não sei onde. Isso não é o foco da narrativa. Pode ser que tenha acontecido? Pode ser. Mas o texto não se preocupa em nos dizer se eram personagens reais ou se foram personagens que Jesus inventou só para contar uma verdade. O foco das parábolas existe um princípio que precisa ser extraído das parábolas, uma lição que precisa ser retirada. E é por isso que Jesus falava com eles utilizando esse recurso. Então, agora, nós temos aqui, no versículo 18 até o 23, a interpretação da parábola. Então, o Lucas não precisou interpretar essa parábola. Nós não precisamos interpretar os textos bíblicos quando o próprio texto se interpreta. Nesse sentido, o texto não dá para a gente nenhuma margem para a gente inventar muita coisa. É um texto que é escrito e ele automaticamente já se interpreta. Então, aparentemente é mais fácil. Será? No versículo 18, Jesus fala aqui: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Então, o próprio Jesus Cristo anuncia que vai interpretar essa parábola. A gente acredita nisso, né? Porque a gente acredita que a palavra de Deus ela é inerrante, ela não contém erros, ela não contém falhas, não contém contradições, e muito mais também porque Mateus era testemunha ocular do que estava acontecendo. Certamente, Mateus estava presente quando Jesus Cristo estava falando disso. Então, ele tinha muita propriedade para falar a respeito disso. E ainda no 18, esse texto mostra para a gente também um dos princípios que eu já citei aqui, mas é sempre bom a gente reforçar, de que a Bíblia, ela se auto-interpreta. O que isso quer dizer? Você encontra respostas dos textos bíblicos na própria Bíblia. Ela sempre vai te dar a resposta. Um texto sempre ajuda a interpretar o outro. É que nesse caso, o texto que ajuda a interpretar já está logo na sequência. Mas às vezes a gente precisa, de repente você está lendo algo, como a gente faz, por exemplo, a gente está lendo Levítico. Puxa, mas como é que isso se aplica para a minha realidade hoje? Como a Adriana perguntou, mas isso se aplica a gente hoje? Como é que você vai saber? Você vai e vê Jesus. Como é que Jesus interpretou essa questão? Como é que aquilo se traduziu para Jesus Cristo? Por exemplo, os sacrifícios. Poxa, eu tenho que sacrificar? Será que eu tenho que sacrificar? Como a gente interpreta? Jesus Cristo se sacrificou. Ou seja, a própria Bíblia já interpretou aquela questão. Só que eu estou falando de Levítico e os evangelhos, que estão muito distantes. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de interpretar o texto por si mesmo, porque às vezes não está assim, que nem nesse caso aqui, está logo juntinho a interpretação. Às vezes a gente precisa vasculhar mais o texto. E, versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, primeira parte dessa explicação de Jesus Cristo, ele explica o que acontece com a semente que ficou pelo caminho. A semente que ficou pelo caminho caiu na terra rochosa, cresceu, mas secou. Ele está dizendo aqui, versículo 19 ainda. Quando ele coloca aqui, ouvem a palavra do reino e não compreendem, a palavra compreender no Evangelho de Mateus, ela é muito importante. A preocupação de Jesus Cristo em todas as suas passagens que ele fala com os seus discípulos e até nós hoje, Jesus Cristo está preocupado com que seus ouvintes compreendam o que ele está dizendo. Jesus Cristo não quer seguidores cegos, surdos, que só vão seguindo a onda. Ele quer pessoas que de fato compreendem aquilo que está sendo pregado, compreendem aquilo que ele está dizendo. E ele diz aqui, aqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, o coração, dentro dessa cultura que a gente está falando aqui, era considerado o centro de todas as emoções. Hoje a gente diz também, mas o mundo moderno hoje ele divide. Às vezes quando a gente faz algo mais racional, foi o cérebro. A gente divide, Tem coisas que a gente faz com o coração, tem coisas que a gente faz com o cérebro. Um judeu dessa época aqui, ele provavelmente não teria esse problema. Tudo o que ele faz é coração. O coração é o centro das suas decisões, é o centro do seu intelecto, da sua razão, da sua emoção. Tudo é coração. Então, quando está dizendo aqui, que o maligno arrebata o que foi semeado no coração, significa dizer que se aquilo que foi plantado, de fato, ele não compreendeu, ele não entendeu aquilo que foi tirado, o maligno consegue tirar do seu coração.
E a gente vai explicar isso com calma. Já vi que o pessoal ali que é mais calvinistão já ficou assim, mas a gente vai explicar. A interpretação que a gente dá aqui é que algumas pessoas, elas ouvem a mensagem do reino, mas elas, como o caminho dessa terra endurecida que a gente viu, né? Essa terra que parece frutífera, mas quando a gente joga a sementinha ela não produz, não deixam a verdade penetrar no seu coração. E antes que elas realmente entendam, o maligno vai e as tira. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na continuidade. No versículo 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Deixa aí no 20, pode deixar no 20. Então, olha só, o que foi semeado em solo rochoso, ele ouve a palavra e logo recebe com alegria. Então, olha o contraponto que Jesus está fazendo. Isso acontece até hoje, tá? A gente está falando aqui de um negócio antigo, mas isso acontece até hoje. Olha só, ele recebe a palavra com alegria. Ele ouve e recebe com alegria. Aí no 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Isso acontece até hoje. Quantas pessoas, quando a gente faz, vamos supor, a gente vai fazer um grande evento evangelístico aqui, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer mesmo. A Adriana já olhou ali, vamos fazer. A gente vai fazer um grande evento evangelístico aqui no bairro. Vamos fazer. Fazer uma brincadeira na rua para as crianças e tudo mais. Quer apostar que a gente fazendo isso, nas primeiras semanas, o número de pessoas aqui vai aumentar? Vai aumentar. As pessoas vão receber a palavra com alegria, vão receber com essa vontade de estar junto e vão vir e tal. Vai passar 2, 3 semanas, algumas vão, a igreja é legal, mas tô fora. Passando mais tempo, show, bacana essa igreja, mas acho que eu vou, tava legal o domingo, vou lá assistir o Domingão do Luciano Huck agora, não é mais do Faustão. Então, é uma tendência. Nos momentos de grande avivamento acontece isso. As pessoas, elas chegam com muito entusiasmo, como a gente viu ali, volta ali no versículo 20. Elas chegam ali, elas até recebem a palavra com alegria. Elas recebem com alegria, elas vêm e vão participar. Meu Deus do céu, como é bom ser crente, como é bom estar com Jesus. Mas no 21, Jesus Cristo já alertou. Não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. E quando chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo ela se escandaliza. Então, esses discípulos, que a gente chama de discípulos temporários, eles são muito comuns na história da igreja. Com certeza você já deve ter uma pessoa que você lembrou aí, um discípulo temporário. Uma pessoa que veio na empolgação, veio no calor do momento. Não, Jesus, isso aí, Deus, vamos lá. Mas quando começou os confrontos, quando a sua vida começou a ser o alvo da confrontação bíblica, quando a verdade do Evangelho começou a ser pesada demais para ela carregar, não, então não quero isso não, vou sair fora. Todos aqui conhecem um discípulo temporário, uma pessoa que veio, mas não saiu, não quis continuar. E existe uma grande tensão a respeito desse assunto. Por quê? No meio acadêmico, por assim dizer, mas eu não dizer nem acadêmico, acho que é uma coisa que a gente se pergunta muitas vezes, né? Existe uma tensão, ou uma suposta tensão, entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Em que momento a responsabilidade humana é o foco, em que momento é a responsabilidade de Deus? Por exemplo, quando a gente fala da corrupção, quando a gente fala sobre crimes, quando nós falamos sobre diversas coisas horríveis que acontecem no nosso mundo, o que está em vigor? Quem será responsável por isso? O homem ou Deus? É a responsabilidade humana ou é a soberania divina? Qual é o foco aqui? Então, existe um grande cisma teológico, um grande debate a respeito disso, porque as pessoas não conseguem entender onde se encontra o meio termo entre isso, a responsabilidade do homem e a soberania divina. Só que essa é uma preocupação nossa, porque os autores bíblicos, aparentemente, eles não tinham essa preocupação. Eles entendiam que essa questão de propósito e consequência não era dividido. As duas coisas caminhavam juntas. Então, para eles, a responsabilidade humana e a soberania divina eram coisas que andavam juntas. O rapaz do mocinho Chiquinho uma vez era titular, agora o Chiquinho é o reserva. Reserva no bom sentido, No caso do aprendiz que Gênesis 50, do 19 ao 20.
É um texto que mostra pra gente como os escritores da Bíblia, eles não tinham essa preocupação da responsabilidade humana com a soberania divina. Para eles, as duas coisas caminhavam juntas, elas não eram uma tensão entre uma e outra. Esse texto aí, ó. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Aí no 20: vocês na verdade planejavam mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Olha só, olha que interessante. A responsabilidade humana e a soberania divina trabalharam de forma conjunta. Algo que os irmãos de José fizeram de forma ruim, ou seja, responsabilidade humana, eles fizeram algo ruim contra o próprio irmão, se tornou algo positivo para muita gente, porque o Egito passou pelo tempo de fome, passou pela dificuldade, e se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, passado pela prisão, interpretado o sonho do faraó e se tornado governador, ele não teria ajudado aquelas pessoas na fome. Então percebam como os autores bíblicos, eles não têm, essas duas coisas não são contraditórias. A responsabilidade humana caminha junto com a vontade de Deus, que a vontade de Deus é verdadeiramente o que direciona todas as ações humanas. Outro texto, Juízes 14:4. Toca rápido. Juízes 14:4. Que também é outro texto que ilustra para a gente essa questão da responsabilidade humana caminhando juntamente com a soberania divina. Juízes 14:4. Aí, ó, apareceu? Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Olha ali. Não sabiam que isso vinha do Senhor. Ou seja, eles estavam agindo movidos pelo Senhor, sem nem se dar conta disso. A vontade deles, a aparente vontade deles, na verdade refletia uma vontade muito maior, que era a vontade de Deus. Então, voltando para Mateus 13:22, isso mostra que essa questão ela é muito clara na Bíblia. A responsabilidade e a soberania, elas caminham de forma conjunta. Então, o solo, ele tem uma responsabilidade de ser frutífero também, mas isso também faz parte da soberania divina. É Deus que dá o crescimento também. Então, são coisas que precisam caminhar de forma conjunta. No verso 22, está dizendo aí, ó, o que foi semeado dos espinhos é o que, ali, ó, é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então, Mateus mostra aqui mais um motivo do porquê essas pessoas que no começo tinham tanta alegria em estar na presença de Deus, agora não tem mais. Por que eles saem? Mateus usa dois espinhos, né, que ele chama aí, né, o que foi semeado entre os espinhos, né? Então ele diz aí quais são esses problemas que afastam as pessoas, que fazem com que o solo da pessoa não seja frutífero. Dizendo aqui, ó, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas são as duas coisas que fazem as pessoas não serem frutíferas. Isso a gente vê. Quais são os frutos que Cristo espera de nós? Gálatas fala um pouco dos frutos do Espírito, mas nós temos os frutos que Jesus Cristo pede que nós tenhamos, né, que é, de fato, trazer mais pessoas para o movimento de Cristo, fazer com que as pessoas cada vez mais ouçam aquilo que Jesus ensinou através de nós ensinemos essas pessoas. Mas quando a nossa preocupação está nas coisas mundanas, nós não temos esse objetivo. Quando nós pensamos, né, quando nós somos fascinados pela riqueza incessante, eu quero ser rico, você esquece do seu verdadeiro propósito na terra. Você esquece do porquê você foi chamado. E isso que acontece com essas pessoas. E pode acontecer conosco. Às vezes nós estamos aqui, muitas vezes podemos estar aqui nos enganando, achando que nós somos bons solos, que estamos sendo frutíferos. Estou falando de mim mesmo. Hoje eu posso estar aqui, mas vai saber onde eu estou daqui a 10, 15 anos. Eu espero estar nos caminhos de Deus, firme, né? É o que eu trabalho, me esforço para fazer, mas a gente não sabe. O que garante que nós estamos aqui? Jesus Cristo garante que caminhará conosco. Mas com o tempo, o que nos garante de estarmos imunes dessas adversidades? Se nós dependemos da nossa natureza para resistir a isso,
nós vamos perder. Caminhar com Cristo é importante, porque quando nós caminhamos com Cristo, o nosso foco é ajustado para aquilo que é certo. O mundo já não nos preocupa mais. A riqueza já não nos fascina da forma que fascinava antes. E é isso que Jesus diz: as pessoas, elas deixam de ser frutíferas porque passam a se preocupar com outras coisas que não o crescimento do reino. E é isso que nós somos chamados a fazer. Então, Jesus Cristo aqui, a ideia que Jesus Cristo apresenta, ela é muito clara. Só a fertilidade espiritual indica uma vida espiritual verdadeira. Os nossos frutos revelam a nossa natureza. Ou seja, você não pode achar que o fato somente de você estar aqui na igreja, somente, mostra que você tem raízes profundas. Mostra que você tem um grande relacionamento com Deus e uma capacidade muito grande de se comunicar com Ele, você está bem, está em paz. Isso não é ser frutífero. Ser frutífero, no sentido cristológico da coisa, de Jesus Cristo está dizendo, não é o Lucas, é você dar frutos espirituais. E como você faz isso? Ensine mais pessoas a respeito do Evangelho. Ensine as verdades que você aprende na igreja para os de fora. Faça com que os de fora já não sejam mais de fora. Reflita essa natureza que Jesus Cristo está ensinando os seus discípulos a terem. Essa é a maneira de sermos frutíferos e operantes dentro do reino. O reino exige isso de nós. A gente tem visto nas passagens anteriores, Mateus 12 e tudo mais, Jesus Cristo deixa muito claro: não existe neutralidade no reino. Ou você é servo de Cristo, ou você é inimigo de Cristo. Você não pode ser outra coisa. Quando ele diz isso, ele está dizendo claramente nessa passagem: ou você é um solo bom, que realmente faz com que a semente cresça, ou você é um solo ruim, que só atrapalha, que só desperdiça a semente. Entende? Essa tem que ser a nossa preocupação, a nossa reflexão, na verdade. Nós temos sido que tipo de solo? E para finalizar a passagem, temos aí o versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, 60 e a 30 por um. Então, novamente, no Evangelho de Mateus, essa questão de ouvir a palavra e compreender é uma questão muito importante. Jesus Cristo, novamente, não espera que nós sejamos somente cegos, surdos, não estamos ouvindo, vem porque é legal. Jesus Cristo quer que nós de fato entendamos o que estamos fazendo aqui. Quando a gente vê aquela passagem que Paulo diz sobre o culto racional, é um pouco nesse sentido, da gente saber o que a gente está fazendo aqui. Nós não estamos aqui perdidos, não estamos aqui obrigados, puxados, arrastados. Nós estamos aqui sabendo o que estamos fazendo, conscientes. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, estamos louvando conscientemente, de fato proferindo aquilo que a música diz a Deus. Quando nós estamos orando, entendemos que estamos literalmente conversando com o Pai. Olha só, quando estamos aqui no momento da palavra, nós entendemos que através do pregador, seja eu, seja o pastor Vinícius, seja outra pessoa, Deus está falando através da palavra, porque não é o Lucas falando, é a palavra de Deus. Então, são momentos que a gente precisa entender conscientemente o que estamos fazendo. Então, quando Mateus fala aqui a respeito da compreensão, ele fala nesse sentido, de que precisamos entender aquilo que está sendo dito. E por isso existe essa diferença entre as sementes. A semente que não entende o que foi pregado, qualquer coisa vai tirar ela. É a riqueza, é o mundo, é as contas que estão chegando, é aquele chefe chato que fica toda hora enchendo o saco, são os filhos, são os sogros, é a sogra, meu Deus do céu, nossa. São as coisas que acontecem e a gente fica, sabe, se isso me afasta de Deus, talvez a minha raiz não seja tão profunda mesmo. De repente eu estou sendo um solo que está só desperdiçando a boa semente que me foi dada. Olha só, a gente tem que pensar nisso. A gente pode enganar o mundo todo, mas a Deus a gente não engana. Até a nós mesmos, às vezes a gente consegue enganar. Às vezes a gente consegue viver anos e anos. Não, eu estou bem, eu estou fazendo certo. Mas em algum momento você vai ser confrontado com a verdade. E a verdade sempre dói, sempre dói. E por isso que a gente precisa pensar, de fato, onde nós estamos desse lado. Nós somos amigos de Deus ou inimigos? Só existem essas opções. Somos um bom fruto, somos um bom solo ou um mau solo. E
É isso que a gente está falando aqui, né? E novamente, Jesus Cristo diz aí, né, a respeito da frutificação, né? Produz 100, 60 e 30 por um. E, como eu disse anteriormente, colheitas de 100, 60 e 30 são colheitas até pequenas, para o que as pessoas estavam acostumadas na época. Mas, mesmo assim, o simples fato de multiplicarem, de darem frutos, já é algo positivo para Jesus. Entende? A gente percebe que, no decorrer da história, né, muitos avivamentos aconteceram. Muitos avivamentos. A gente chama de avivamentos todos os movimentos que aconteceram na história da igreja, onde houve um crescimento muito rápido e firme de cristãos pelo mundo. Esses avivamentos, eles geralmente eram muito enfatizados na palavra, né? O que nós vemos hoje são avivamentos pautados por questões humanas. Então, por exemplo, você vai com todo o respeito do mundo, você vai numa igreja que a gente, não vou falar o nome, a gente sabe, determinada igreja, todo culto é um avivamento, todo culto é um grande avivamento, um movimento e tal. É pregado ali para mais de, às vezes, 900 mil pessoas ali, mas quantas daquelas pessoas verdadeiramente foi confrontada com a palavra? Será que ela foi de fato desafiada a ter uma vida de discipulado desse jeito que Jesus aqui fala? Uma vida de negação, uma vida de abrir mão dos seus prazeres, abrir mão da sua vontade para que a vontade de Cristo cresça, se comprometer a entender a Bíblia e estudá-la cada vez mais, mesmo que esse estudo produza em você, às vezes você se sente mal de ver que você está longe de alguns padrões aqui estabelecidos. Será que isso é pregado? Eu vejo que não. Mas um avivamento verdadeiro que a gente tem visto, a gente já viu no decorrer da história, sempre é pautado pela palavra. Um avivamento que tem ênfase somente em números, somente em crescimento numérico, ele tende a fracassar. Ele não produz nada de bom. São só pessoas agitadas que vão, curtem aquele momento, e depois, quando acaba, cada um vai para sua casa e acabou. Ninguém mais é crente. Um avivamento bíblico, um avivamento verdadeiro, é aquele que produz marcas profundas nas vidas das pessoas. A gente percebe isso, e a gente falou, eu já falei isso 12 mil vezes, mas é verdade. O movimento de Jesus, a Lisandra está dando risada já, porque ela já sabe que eu vou falar isso. O movimento de Jesus começou só com 12, somente 12. Olha só, Jesus Cristo totalmente despreocupado. Não, cara, poxa, 12, vou esperar chegar mais um que eu falo. Não, quando tiver 100 eu começo a falar. Eram 12 que Jesus caminhou ali, ensinou, discipulou de verdade, fez com que eles caminhassem com ele, passassem pelas dificuldades, entendessem quem ele era na sua natureza. E desses 12, estamos aqui hoje. A igreja foi fundada por esses 12, pelos apóstolos. Eles discipularam outras pessoas, que discipularam outras e outras, até chegarmos aqui. Século 21, 2022, Cubatão, olha só, um ensinamento que estava sendo pregado ali em Israel, há 2000 anos atrás. Estamos aqui hoje colhendo isso. Então, esse caminho do discipulado, esse caminho do fruto, é onde você, às vezes na sua vida, vale mais a pena você, de repente, caminhar com 2 pessoas, mas fazer com que essas 2 pessoas sejam de fato crentes verdadeiros em Cristo Jesus, vidas transformadas pelo Evangelho, do que você de repente pregar para 50 pessoas que não vão produzir nada para o reino, só vão fazer número. Então a gente precisa pensar nessas coisas. Os números nem sempre refletem a verdade bíblica. Os números nem sempre mostram, né, a igreja cheia é uma igreja abençoada. Nem sempre. Eu estou numa igreja, por exemplo, aqui que não é lotada, também não é vazia, né? Não é só os gatinhos pingados, tem gente aqui, mas é uma igreja séria. Olha só, são coisas que a gente precisa ver. Números nem sempre dizem tudo. E, para fechar mesmo, porque já estou empolgado aqui, precisamos pensar aqui, irmãos, que tipo de solo nós somos. Para isso a gente precisa entender o que Jesus diz, porque o entendimento correto produz o fruto correto. Mateus enfatiza essa questão do entendimento, porque é algo que a gente precisa ter também, entender o que nós estamos fazendo. Existe uma questão muito interessante a respeito, por exemplo, quando a gente fala de teorias políticas, teorias sociais, né? Uma delas, eu vou dizer, não vou expressar minha opinião nenhuma sobre isso, eu vou dizer o exemplo. Por exemplo, quando nós falamos sobre socialismo, comunismo e tal, as pessoas dizem, o socialismo no papel é muito bonito, mas na prática não dá certo. É uma falácia. Se não dá certo na prática, é porque não é certo na teoria também.
Uma coisa que dá errado na prática, ela tem um fundamento teórico que alguma coisa está errada na própria teoria. A palavra de Deus ela é assim: teoria, prática, as duas coisas caminham juntas. Então, se você tem um entendimento correto a respeito da natureza de Cristo, o seu procedimento, o seu fruto vai ser correto, porque a sua teoria está correta, logo a sua prática vai ser correta. Não existe desassociação entre as duas coisas, as duas coisas caminham juntas. Uma outra coisa, que nós sejamos solo fértil, para que as outras pessoas, através de nós, encontrem o reino. Essas parábolas, eu acho assim, são fantásticas. Ele está falando sobre coisas da cultura, ele está falando sobre sementes, daqui a pouco ele vai falar sobre o joio, vai falar sobre o grão de mostarda, vai falar um monte de coisa nesse decorrer do capítulo 13. Mas o grande propósito disso tudo aqui é fazer com que as pessoas entendam o reino. Esse é o centro da mensagem, essa é a preocupação de Jesus. A gente tem visto isso no Evangelho de Mateus desde o capítulo 1. Jesus Cristo é um rei, a sua genealogia mostra que ele é um rei, toda a sua descendência, toda a sua natureza, tanto a natureza humana quanto a natureza divina, revelam a sua divindade. E por isso, ele quer mostrar o seu reino. O foco do Evangelho de Mateus é o reino, apresentar o rei e o reino. E Jesus Cristo quer que nós, como soldados desse reino, como embaixadores desse reino, que nós tragamos mais pessoas para esse reino, para que as pessoas possam conhecer essa coisa maravilhosa que é fazer parte do corpo de Cristo. Então, que esse seja o nosso desafio, irmãos. Que nós, no nosso dia a dia, quando a gente viver aí essa semana, as outras semanas que virão, todas essas parábolas que a gente vai ler aí no decorrer de um bom tempo, né, porque a gente fala bastante a respeito delas, que a nossa preocupação seja entender melhor o reino de Cristo, saber da sua natureza, para que a gente consiga trazer discípulos verdadeiros e não discípulos temporários, solos férteis, não solos inférteis. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo privilégio de poder ler a Tua palavra nos tempos de hoje, te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em tudo o Senhor tem preservado e cuidado da sua igreja, e graças a esse Teu cuidado e o Teu carinho para com a Tua igreja, hoje nós podemos estar aqui e nos deleitar naquilo que o Senhor deixou registrado através do Teu servo Mateus, para que nós possamos ler, entender e acima de tudo praticar. Que o nosso entendimento a respeito de quem o Senhor é, nosso entendimento a respeito do Teu reino, não seja vago, mas que seja correto, para que nós tenhamos uma prática adequada com aquilo que o Senhor espera de nós. Sabemos que o mundo nos impõe diversas adversidades, diversas situações que muitas vezes nos fazem questionar a nossa fé, questionar a nossa capacidade, as nossas raízes dentro daquilo que o Senhor espera de nós. Mas que o Senhor sempre com força e sempre através da Tua palavra nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Te agradecemos, Pai, por esse culto e entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.